Escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, no entanto, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, no entanto, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse por conseguinte da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Jesus disse-lhes então: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. A parábola da vinha, amados e amadas, aparece no Antigo e Novo Testamentos. Primeiro os profetas, depois Jesus, serviram-se desta parábola para salientar o amor que tem Deus pelo povo escolhido seu. Por conseguinte, também enaltece, sublinha, aquilata a infidelidade deste mesmo povo, a maneira como idólatra se tornou e de Deus se afastou. O que temos nesta parábola? Conta-nos então o profeta Isaías. Deus, o Senhor, toma aquela vinha como sendo sua. Ela não está em boas condições. O povo hebreu não está em boas condições. E então o Senhor toma aquele povo para si, fazendo o seu, e considerando uma vinha, como nos diz a parábola, cerca-o de cuidados, eleva muros que impeçam que os passantes a vindimem, ou seja, apanhem as uvas, e os animais a devastem. Constrói o Senhor no centro desta vinha um lagar, onde as uvas serão esmagadas, e dali o preparo todo do vinho. Não somente isso faz o proprietário, o Senhor, como prepara a terra e cuida para que fértil se mantenha. Mas bem na época da colheita, o que tem dele? Na época da colheita, não há cachos graúdos, não há aquele dulçor da uva, senão frutos amargos, selvagens, verdadeiros agraços. O Senhor da vinha então olha para aquilo e diz: o que mais eu poderia ter feito pela minha vinha, para que enfim ela produzisse, e eu dela tirasse o que tanto espero? O que mais? E então ele se decide, por ver a improdutividade da sua vinha, ele se decide por
abandoná-la, deixá-la. Mas não somente isso ele faz. Antes de deixá-la, derruba a cerca, desfaz os muros, para que seja ela devastada, pilhada, para que os animais a pisoteiem, e quaisquer que passem, levem o que quiserem. Assim diz-nos Isaías. Jesus, no entanto, conta-nos a mesma parábola, dizendo: estava a vinha sob os cuidados de vinhateiros, que quando da colheita, então não deram os frutos ao seu patrão, ao seu senhor. Ao contrário, os empregados do Senhor que foram lá cobrar os frutos foram apedrejados, mortos, foram achincalhados, humilhados, desprezados, sofreram violência. E o dono da vinha enviou outros empregados que foram tratados do mesmo modo. Profetas, reis, estes foram assim desconsiderados. Então o que faz o Senhor? Ele envia o seu próprio filho, na esperança, claro, de vê-lo respeitado e de trazer consigo os frutos todos desejados. Mas quando aqueles vinhateiros viram aquele filho, disseram uns aos outros: ah, trata-se do herdeiro, então vamos matá-lo e teremos esta vinha como nossa. Com que facilidade o mesmo pensamos quando queremos nos desfazer de Deus, assumir a criação como nossa e dar a ela o fim que queremos, não aquele pensado, anelado por Deus. O que se dá aqui, quando essa vinha não produz, o Senhor substitui os vinhateiros. Diferente então do que contara Isaías, o profeta, aqui Deus não abandona o seu povo, não o deixa à mercê da própria sorte, substitui aqueles que são os vinhateiros por outros. Mas qual o sentido disso? Se a vinha não produz, é responsabilidade não sua apenas, também daqueles que dela deveriam cuidar e não o fizeram. Os vinhateiros não cuidaram da vinha, não trataram a terra, não lhe possibilitaram produzir os frutos que duradouros, tenros e doces fossem. A responsabilidade é então partilhada, e quando cobrada, não é responsabilidade que tem o Senhor, senão descaso, apatia, orgulho, ensimesmamento. É isso. Mas o que se deve salientar? O Senhor não abandonou a vinha, continuou cuidando dela, agora com novos vinhateiros. Jesus quer nos dizer o que com isso? Que os vinhateiros que foram irresponsáveis e péssimos administradores são substituídos por novos, a igreja, que nasce do coração alanceado de Jesus. Esta igreja torna-se responsável agora pela vinha do Senhor. Esta igreja que formamos, que constituímos, dentro da qual estamos, essa igreja tem o munus de cuidar, educar, admoestar, corrigir, santificar, ensinar. Esta igreja, portanto, precisa ser ouvida pela vinha e por ela respeitada, pois as condições são lhe dadas para que esta vinha produza. Todos os meios, todos os insumos, todos os recursos são garantidos à vinha, porque a igreja está ali para dar esses insumos, para cuidar e abastecer, para estar junto, cuidar, e esta vinha há de produzir frutos. Mas então, façamos a seguinte reflexão:
Lá, o que tínhamos no Antigo Testamento? Tínhamos, então, vinhateiros que substituídos foram. Isso significa que Israel deu lugar a novos povos, novas nações. A sinagoga substituída fora pela igreja, e nós somos esse novo povo. Resta-nos então a pergunta: será que este novo povo, que somos nós, é mais fiel que o antigo? Produz de fato o que quer o Senhor, o que quer Deus? Temos todos os recursos conosco. Temos o Senhor que nos fala. Temos o Senhor que se faz alimento para nós. Temos a igreja que nos cuida. Mas estamos produzindo uvas doces com bagos enormes? Ou estamos produzindo ainda agraços? Se a igreja nos cuida, ouçamos-la. Se ela nos orienta, obedeçamos-la. Se ela conosco caminha, caminhemos com ela, nesse espírito verdadeiramente sinodal. Mas o problema talvez esteja em: fala-nos a igreja e não a ouvimos. Vem ficar conosco, ajudando-nos na caminhada, e nós a desprezamos. A semelhança do que fizeram aqueles vinhateiros na parábola contada por Jesus, lançamos fora a igreja e queremos caminhar sozinhos. Será que estamos correspondendo aos planos de Deus? Lembremos-nos mais uma vez do episódio lá no Antigo Testamento. Quando o Senhor abandona a vinha, Ele diz que ela então permaneça inculta e selvagem, não dando chance mais àquela vinha. Jesus diz que o Pai continua cuidando da vinha, e mesmo nos cuidando, será que não estamos incultos e selvagens? Pois deveríamos ouvir e não ouvimos, obedecer e não obedecemos. A igreja cuida, ensina, educa, santifica, orienta, caminha com. E nós? Será que estamos ouvindo a igreja? Exemplo disso: se não estamos ficando incultos e selvagens, mesmo com toda a orientação que Deus nos dá pelos lábios da igreja. Há pouco, o Santo Padre respondera a questões postas por cardeais que se opõem a ele, e que tomam o Santo Padre como deveras progressista, e que não se importa com algumas questões tidas por eles como imutáveis, intransferíveis, e que têm de ser cuidadas com maior zelo por ele, o Santo Padre, pela igreja. E o Santo Padre responde a estas 5 questões. Uma delas, a meu ver, muito bem respondida, é tremendamente mal interpretada, não só pelos opositores, assim como por muitos daqueles que o seguem, e por muitos ainda cristãos católicos que na igreja estão e dizem respeitar o Santo Padre, sendo-lhe também obedientes. Como palavras dos lábios do Santo Padre, que nunca por ele pronunciadas foram. Exemplo: está se dizendo por aí que agora o Santo Padre vai permitir a bênção nupcial, bênção matrimonial aos homoafetivos. Teria sido isso mesmo que o Santo Padre disse? Notemos, queridos, podem dois homens unir-se por vontade própria para formar entre eles como um consórcio de vida, assim também 2 mulheres, mas jamais esta união poderá constituir-se matrimônio ou ser a ele equiparada. Jamais. Por quê? Porque é bíblico, porque o próprio Jesus o dissera.
Mas o que fala o Santo Padre? Dois homens que se unam por vontade própria, duas mulheres que assim também o façam, e queiram viver um consórcio de vida, cuidando-se mutuamente, não viverão esse consórcio como matrimônio, porque a igreja não o permitirá, e esta bênção não dará. No entanto, se um destes homens, ou ambos, a mim procurarem, ou a outro sacerdote, pedindo para si bênção em virtude de uma enfermidade que este ou este suportam, bênção em razão do luto comum que vivem, bênção para o estabelecimento comercial que ambos administram, bênção para as chaves do veículo que ambos têm e deles se utilizam para o dia a dia e para o trabalho. Nem eu, nem outro padre negaremos estas bênçãos. Foi isso que disse o Santo Padre. Então não se trata de tornar aquela união reconhecidamente um matrimônio. Isso jamais. Mas o Santo Padre está voltando os seus olhos, assim como sempre os olhos da igreja voltados estiveram para o indivíduo, para a pessoa que recorre a Deus, buscando uma sua bênção em virtude de uma necessidade que tem, de uma aflição que passa, de uma situação amarga que vive. É fácil de compreender se lançarmos o nosso olhar sobre aquilo que já existe e sobre a maneira como está a igreja já atuando nesses casos particulares. Querem ver só? Um homem e uma mulher que vivem maritalmente sem, no entanto, a bênção do matrimônio, sem a graça do matrimônio. Então, homem e mulher estão amaziados, estão vivendo uma situação irregular, não estão? Estão. E em virtude dessa situação irregular, porque já vêm de matrimônios, não podem receber o sacramento. Não podem. No entanto, se esse homem e essa mulher geram uma vida e venha à igreja pedir o batismo para esse filho, para essa filha, a igreja isso lhes vai negar? Não, não vai negar. Vai batizar essa criança. Aos dois, a bênção de sacramento não é dada, mas a ambos a alegria de ver o filho batizado. Ah, isso sim. Se em perigo de morte, também são ouvidos e absolvidos. Risco iminente. Se para abençoar o estabelecimento que ambos administram e têm como sustento para a família, também esse estabelecimento será abençoado. Então, é um caso análogo. O Santo Padre diz, e há quem não compreenda, ou mesmo compreendendo suas palavras, esse alguém distorce, causando confusão nos corações que são de Deus e querem ser seus. A igreja ensina que a vida é um dom inalienável, que precisa ser respeitado na sua dignidade. Eu entro na floresta, protegida que é, porque reserva ambiental, e ali destruo ninhos, desfaço os ovos que estão prestes a eclodir. Serei punido e preso. Trata-se de um crime inafiançável. Se eu então entro numa floresta e mato um dos animais, destruo aquela fauna, também serei penalizado. Mas se uma mãe aborta o seu filho, não é esta vida considerada? Por quê? Guardemos conosco a imagem que da minha mente não se apaga, e gostaria muito que não se apagasse da mente de vocês. Quando Maria vai visitar Isabel, sua parenta, ambas grávidas estão.
Então o feto que está no ventre de Isabel, ao perceber a presença do embrião que está no ventre de Maria, salta de alegria, se alegra. São ou não são vidas? E não se trata, como dizem alguns, de só ser um ser humano. É pessoa humana e precisa ser respeitada. E quando gerada, não pode ser aniquilada, não pode ser desprezada e descartada. Tem de ser cuidada. Cuidada. É um inocente. É o que a igreja diz. É o que sempre disse. E por que não escutamos? Tornamos-nos acaso incultos e selvagens, mesmo com toda a disciplina, mesmo com todo o ensinamento, mesmo com todo o rigor com que nos ensina a igreja, mas sem que esse rigor perca a ternura, a bondade e a caridade. O que nos está faltando? Para encerrar, será que hoje também não diz Deus o que mais faltou para que esta vinha produzisse? O que mais poderia eu ter feito para ver agora os frutos tão desejados por mim? E esta vinha abundante, de uvas saborosas, contendo um dulçor incomparável, não estes verdes agraços, não essas uvas selvagens. Pensemos.